Bom dia, você que nos assiste, mais um vídeo, pastor Marcelo Matias aqui da Igreja Batista Pioneira em Serafina Correia, graça e paz do Senhor Jesus. Trago uma palavra de Deus para o seu coração nesses dias em que você, de certo, assim como a maioria tem andado preocupado, tem andado aflito, tem andado pensando sobre o que será dos próximos dias, qual será o desenrolar dos próximos capítulos desses dias de quarentena, desses dias de pandemia, desses dias de coronavírus, desses dias em que muita gente está aflita, ansiosa. Eu aproveito para fazer a você uma pergunta: essas coisas têm tirado o seu sono? Essas preocupações novas e as antigas do dia a dia têm tirado a sua paz, têm lhe deixado angustiado? E eu sei que a maioria vai me dizer assim: pastor, essa situação do país tem me deixado extremamente preocupado, eu estou com medo de pegar esse vírus, eu estou com medo de que algum ente querido, que alguma pessoa da minha família pegue esse vírus, caia doente, venha a falecer. Isso tem me angustiado, isso tem me afligido. Outros vão me falar assim: pastor, eu estou muito preocupado porque a empresa já cortou metade do meu salário, eu estou trabalhando proporcional e ganhando proporcional, meu salário reduziu, eu estou na lista para ser demitido, eu acho que o chefe vai me demitir. Ou você que é empresário vai me dizer: pastor, eu estou muito preocupado porque a minha microempresa ela está cheia de boleto para pagar, não estou vendendo nada, não sei o que vai ser do amanhã. Outras pessoas vão me falar: pastor, estou preocupado com a minha família, a gente está brigando demais em casa, o marido está dentro de casa o dia todo, a mulher está dentro de casa o dia todo, os filhos estão dentro de casa o dia todo, eu não sei o que vai ser dessa relação do casamento, não aguento mais isso tudo. E eu vou falar para você: eu entendo o que você está passando. É verdade, a gente vive alguns dias bem atípicos, aflições e situações adversas, todos nós temos, mas existem algumas situações novas e complexas que a gente tem vivido nos últimos dias e que tendem a nos deixar angustiados, preocupados, tendem a tirar a nossa paz, né? Tendem a nos deixar extremamente preocupados mais que o normal. Por isso eu lembrei ontem, meditando, do texto da palavra de Deus que está lá em Filipenses, capítulo 4, Filipenses 4, do verso 4 ao verso 7, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipos, e nesse texto aqui ele fala sobre a paz de Deus, a paz que ninguém consegue entender, ou a paz que excede a todo entendimento. E ele vai dar algumas orientações interessantes nesse texto para que a gente desfrute dessa paz. Mas abra sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 4, verso 4 ao verso 7, a minha já está aberta aqui. Abre e acompanha comigo. A minha versão diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Eu repito a vocês: alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Vejam e lembrem de que o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem pedindo a Deus aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. E Ele vai dizer: então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Percebe aqui que ele vai falar da paz de Deus que excede a todo entendimento, mas antes de falar da paz, ele fala daquilo que pode promover a paz de Deus em seu coração. O apóstolo Paulo, aqui escrevendo a igreja dos Filipenses, vai falar acerca disso. E a primeira coisa que me chamou a atenção nesse texto é quando ele fala aqui: olha, tenham alegria e sejam amáveis, ou seja, vivam alegres. Pare de viver a vida aflito, triste, cabisbaixo, com a cabeça baixa, preocupados excessivamente com tudo, reclamando de tudo.
sejam amáveis com as pessoas, e você vai concordar comigo que é muito ruim conviver com gente que reclama de tudo, que olha para a vida e que acha que nunca nada está bom, de que tudo vai dar errado. É horrível conviver com gente, você vai concordar comigo, que cedo já se torna ranzinza, rabugenta, gente que distrata os outros, gente que vive dando resposta atravessada, gente que está de mal com a vida. Aqui o apóstolo Paulo está exortando aquela igreja a estarem alegres, apesar de quaisquer circunstâncias na vida e apesar das batalhas que eles pudessem estar atravessando, a viverem uma vida alegres, não pela ausência de crise, não pela ausência de problema, mas na certeza de que o Senhor estava na vida deles e de que a volta do Senhor estava próxima, e que Cristo Jesus pudesse ser refletido na vida deles de tal forma que eles pudessem contagiar as outras pessoas ao seu redor com a sua amabilidade, ou seja, sejam amáveis com as pessoas, tratem as pessoas bem, aprendam a viver a vida olhando a vida na perspectiva de que a vida é boa apesar das situações ruins, de que a vida é boa apesar das crises que você e eu atravessamos. Aprenda a olhar para a sua vida na perspectiva de que nem tudo está ruim, tem muita coisa ruim, tá, mas não é tudo que está ruim, não é tudo que está com problema. Você sempre teve crise, eu sempre tive as minhas crises, nós sempre atravessamos momentos adversos, e o que a gente tem atravessado hoje é mais um momento adverso. Vou concordar com você se você me disser, tá, pastor, mas esse momento aí é complicado, está todo mundo enclausurado, está todo mundo retirado, está todo mundo sem poder aí trabalhar, sem poder viver sua vida normalmente. Sim, mas isso vai passar. Você precisa viver na expectativa e na certeza de que essa crise vai passar e de que, apesar de às vezes não parecer, Deus continua no controle. Deus continua no controle. Então, coloque situações adversas no lugar que elas merecem, tenha a preocupação que você precisa ter com ela, mas acima de tudo, viva uma vida alegre na presença de Deus. Viver alegre não significa fingir que os problemas não existem, tá? Mas viver alegre significa entender e compreender que, apesar dos problemas existirem, você tem uma vida que Deus tem lhe proporcionado e Ele tem estado do seu lado todos os dias. Segunda coisa que esse texto destaca aqui, para mim, para que eu alcance a paz que ninguém consegue entender, a paz de Deus, é que a gente precisa aprender a colocar o que nos causa ansiedade diante de Deus e deixar lá. Mas eu vou te dizer uma coisa, só consegue fazer isso quem caminha com Deus, quem se relaciona com Ele, porque é no meio do relacionamento com Deus que você aprende a chegar para Deus em determinados momentos e fala, Senhor, isso daqui está me afligindo, isso daqui está me fazendo mal, eu estou extremamente preocupado com isso, e eu queria muito que o Senhor cuidasse disso, eu já fiz a minha parte, e eu quero deixar isso sob os teus cuidados, debaixo dos teus cuidados, eu já fiz aquilo que me competia. Porque preocupações todos nós temos, mas cabe a nós escolhermos carregá-las sozinhos ou não, ou fazermos a nossa parte e colocar aquilo que não nos compete nas mãos do Senhor, descansar aquilo nas mãos de Deus. O apóstolo Paulo orienta aqui que em nosso relacionamento diário com Deus, porque o nosso relacionamento com Deus precisa ser um relacionamento normal, como eu tenho um relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, ou seja, eu me relaciono com eles não apenas para apresentar problemas e crises, mas eu me relaciono com eles porque eu os amo, porque eu gosto de estar junto com eles, e no meio desse relacionamento, no meio dessa interação, a gente apresenta algumas coisas que nos preocupam, algumas coisas que saem do nosso controle, a gente compartilha crises. A nossa relação com Deus precisa ser assim, não procurar o Senhor apenas para apresentar problemas, mas construir uma relação com Ele, andar junto com Ele, caminhar junto com Ele, ter prazer de chegar para Ele de manhã, acordar, ler a Bíblia e falar para o Senhor, obrigado por esse dia, cara, que dia lindo, ô Senhor, obrigado pela minha família, minha mulher, minha esposa, os meus filhos, agradecer a Deus por aquilo que Ele tem lhe dado, construir um relacionamento de intimidade, proximidade com Ele, e no meio dessa relação aprender pontualmente
a colocar aquilo que te aflige na presença dele, falar: Senhor, o Senhor tem me preocupado, eu estou aflito com isso, eu estou preocupado com isso. E o apóstolo aqui vai dizer que você precisa então colocar a sua ansiedade, ou seja, aquilo que te aflige, aquilo que te preocupa, diante do Senhor naquele momento, e lembrar daquilo que ele já fez, porque não é a primeira vez que você tem problema, né? Não é a primeira vez que você fica ansioso, não é a primeira vez que você fica preocupado. Lembra daquilo que Deus já fez, coloca diante dele as suas preocupações de hoje, mas olha para trás e traga à memória aquilo que lhe traz esperança. Veja o que ele já fez na sua vida. Gente, se eu for fazer aqui uma análise das coisas que me afligem hoje, mas as coisas que Deus já fez na minha vida, especialmente nos últimos 2 anos, eu vou assim pedir perdão a ele, falar: Senhor, perdoa por duvidar às vezes, porque o Senhor já fez tanta coisa há algum tempo atrás, e isso que eu estou colocando como preocupação diante do Senhor agora é fichinho, isso aqui para o Senhor não é nada. E o Senhor me ama, o Senhor tem cuidado de mim, e de certo o Senhor vai dar o melhor encaminhamento para esse assunto. Então o apóstolo Paulo está orientando a igreja a fazer o seguinte: a viver alegre, a viver feliz, a viver contente, não fingindo que os problemas não existem, mas a viver contente porque o Senhor tem cuidado da sua vida, a ser amável com as pessoas, a transmitir esse amor às outras pessoas, às pessoas que estão à sua volta, a colocar as suas preocupações aonde precisam estar, ou seja, fazer a sua parte, fazer aquilo que lhe cabe e descansar aquilo que tem lhe afligido nos braços do Pai, colocar aquilo diante da presença de Deus e agradecer, lembrar daquilo que ele já fez. E aí você vai me dizer de novo: mas pastor, isso é muito difícil. Bem-vindo à realidade. Você faz parte então da maioria das pessoas que tem extrema dificuldade, inclusive eu, de fazer isso. Mas esse precisa ser um exercício diário e constante de construção de um relacionamento com Deus, a ponto de eu conseguir nessa relação confiar nele de tal forma a descansar os meus problemas, as minhas preocupações nele, a colocar diante dele e a falar: Senhor, está aqui, eu já fiz o que me cabia, eu já fiz aquilo que me competia, a deixar lá. Por quê? Porque não poderia estar em melhores mãos, concorda comigo? Estando nas mãos de Deus, não poderia estar em melhores mãos. Descansa no Senhor, coloca diante dele, faz aquilo que lhe cabe, mas aquilo que não lhe compete, coloca aos pés da cruz. Esse é um exercício de relacionamento com quem você confia, porque você só faz isso com quem você confia. Por exemplo, quando você procura alguém que você confia muito para compartilhar alguma coisa, ou até mesmo para pedir conselho, geralmente você sai dali com o coração leve. Bom, eu compartilhei isso com quem eu amo, eu compartilhei isso com quem eu confio, eu sei que, ou seguindo o conselho dessa pessoa, ou apenas tendo o ouvido dele emprestado para me ouvir, eu posso sair daqui mais tranquilo. A gente está nas melhores mãos quando descansamos os nossos problemas na presença, aos cuidados do Senhor. Ele sabe o que faz, ele sabe o que faz. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: olha, coloca lá, deixa lá, entrega as suas preocupações a Deus, agradece, olha para trás, veja o que ele já fez e coloca o de hoje na presença dele. Cuidado com a tentação de pegar de volta, porque às vezes a gente coloca o problema diante de Deus, mas Deus tem o tempo dele, a gente tem o nosso. Daqui a pouco a gente vai lá e pega a preocupação de volta e traz para a gente, tenta resolver do nosso jeito. Deixa lá, cuide da tentação de tentar resolver as coisas do seu jeito e viva então. E aí o apóstolo vai dizer: e a paz que excede todo entendimento, ou seja, e a paz de Deus que ninguém consegue entender, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ou seja, os seus problemas foram resolvidos? Alguns sim, alguns não. Os seus problemas, as suas preocupações desapareceram? Não. Algumas até foram resolvidas, outras não. E aí as pessoas vão te perguntar: tá, mas por que você está tranquilo? Por que essa paz toda? Qual é o segredo? Como é que você consegue estar tranquilo nessa circunstância? E você vai falar: cara, nem eu consigo entender. E é o que o texto está dizendo. E a paz de Deus que ninguém consegue entender, nem você,
vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, porque você vai ter feito a sua parte, você vai ter colocado aquilo que lhe competia em ação, e aquilo que não lhe cabia, você falou: Senhor, está aqui, eu confio e descanso no Senhor. Eu sei que o Senhor cuida de mim, me ama e vai agir da melhor forma em meu favor. E as pessoas vão olhar para você e falar: mas eu não entendo como é que você consegue ter paz nesse momento. E você vai responder para elas: nem eu sei responder, nem eu consigo entender para você. Eu só sei dizer para você que a paz que eu estou sentindo na minha alma não é porque tudo me vai bem, mas é porque o Senhor, o meu Deus, está no controle da minha vida, e aquilo que não me compete mais, eu já coloquei e descansei aos cuidados dele. É isso que Paulo está dizendo. Viva feliz, viva alegre, reflita Cristo na sua vida, coloque as suas preocupações diante dele, viva uma relação com ele em que você consiga descansar suas preocupações nele e olhar para aquilo que ele já fez e ser grato, e desfrute da paz que excede todo entendimento, e desfrute de uma paz que muita gente não consegue entender. Por que muita gente não consegue entender? Porque nem todo mundo tem uma relação com Deus que consegue colocar as suas preocupações diante dele e descansar, porque só consegue fazer isso quem conhece ele, quem confia nele, quem caminha com ele. Aprenda a confiar, aprenda a caminhar, aprenda a descansar o seu coração em Deus, e você vai desfrutar de uma paz que não é a ausência de conflitos, de uma paz que não é a ausência de batalhas, mas de uma paz que excede todo entendimento, de uma paz que vem dos céus. Deus abençoe sua vida, que você nesta noite, neste dia, nesta manhã, não sei em que hora você vai estar assistindo esse vídeo, que nesse momento você possa desfrutar da paz que excede a todo entendimento, colocando as suas preocupações aos pés da cruz, confiando nele e olhando para trás, trazendo à memória aquilo que lhe traz esperança. Deus abençoe sua vida. Tchau.